Bíblia em Lucas, no capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 8 até o 13. Vamos ler a palavra. Se você está com o celular, você pode encontrar. Se você está com o tablet, ou então no telão, Lucas, capítulo 1, versículo de 8 a 13. Quero lembrar a toda a igreja também que está se aproximando o nosso batismo nas águas. Quem já se batizou nas águas? Aleluia! É sempre um momento muito especial e eu gostaria que você tivesse esta oportunidade. Se você ainda não se batizou nas águas, nós temos periodicamente, durante os nossos cultos, a possibilidade de pegar pelo menos o teu nome, pegar o seu telefone para manter contato, para poder explicar para você direitinho o que é o batismo nas águas, tá bom? No final do culto, se você desejar, você pode procurar a equipe de batismo, que vai ficar ou nessa sala ou lá perto, para poder informar. Eu gostaria sim de conhecer alguma coisa mais sobre o batismo nas águas. Lucas 1, de 8 a 13, diz o seguinte: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava todo orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Vou até repetir essa parte. Não tenha medo, igreja da Olavo Bilac, a sua oração está sendo ouvida. E a Bíblia continua dizendo: Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Até aqui, pode se assentar, por favor. Nós falamos agora há pouco, no início da leitura, sobre o tempo de Herodes, rei da Judéia, que havia um sacerdote chamado Zacarias. Isabel, sua mulher, era descendente de Arão e ambos eram justos perante os olhos de Deus. Obedeciam os mandamentos e preceitos. É importante lembrar, meus irmãos, e falar, como eu disse hoje pela manhã, que sempre vai ter um anjo perto da gente para nos orientar. Tem um anjo aí próximo de você. Pode dizer para o teu amigo, teu irmão: ó, você pode ser esse anjo na minha vida. E por que não inverter? Você fala para o irmão que está do lado: eu posso ser um anjo na tua vida também, viu? Pode aplaudir Jesus por isso. E a palavra de Deus fala que Zacarias era um dos 18.000 sacerdotes e levitas que estavam prontos para servir no templo do Senhor. Homens separados por Deus para servir no templo do Senhor. Uma quantidade muito grande, que eram de 18.000 sacerdotes e levitas, separados por Deus para poder entrar no templo e fazer um trabalho de servir a Deus, honrar a Deus. 18.000 sacerdotes. No total eram 24 grupos diferentes só de sacerdotes. Entre esse monte de gente tinha Zacarias. Só que Zacarias tinha um problema. Fala comigo, Zacarias tinha um problema. Qual era o problema de Zacarias? Ele era um homem que, mesmo sendo levita,
ele ao longo dos seus 60 anos de idade, a sua esposa, ela era estéril. E por ser estéril, Isabel, o marido dela, Zacarias, um levita, um homem temente a Deus, logicamente, ele não podia fazer com que sua esposa engravidasse, porque ela era estéril. O que acontecia com Zacarias e seu problema? Se ele não podia fazer a sua esposa engravidar, por culpa dela ou dele, não importa agora, interessante que por esse motivo, Zacarias, mesmo entre os 18 mil homens, 18 mil sacerdotes, ele ficava um pouco afastado do templo do Senhor, porque as pessoas, os outros sacerdotes, os outros levitas, eles olhavam mal para Zacarias. Por quê? Entre todos os que estavam ali, Zacarias era tido uma pessoa como alguém má vista pelos seus colegas de ministério. As pessoas olhavam para ele e falavam mal, diziam alguma coisa, como por exemplo, ele deve cometer algum pecado, porque ele não consegue ter filhos. Do lado de Isabel, os sacerdotes só podiam casar com mulheres piedosas. Ela era uma mulher piedosa, servia no grupo de mulheres, prestava socorro para pobres e também desfavorecidos. Mas ela tinha também um problema. Fala comigo, Isabel tinha um problema. Agora há pouco você falou, Zacarias tinha um problema quando eu pedi. Agora vamos ver o problema de Isabel. As pessoas olhavam torto para aquele casal, mostrando, por exemplo, assim, puxa, vocês estão há tanto tempo juntos, casados, são homem e mulher abençoados, porém, através do casamento de vocês, não vem um filho, não existe uma herança. Então, por isso, eles eram julgados na igreja, eram julgados próximo ao templo, porque aonde eles passassem, as pessoas iam dizer aí, tem um casal que não está muito certo na direção de Deus, porque eles não conseguem ter filhos. Zacarias e Isabel, eles se dedicavam ao Senhor e à sua palavra amorosa, porém, o tempo de resposta ainda não tinha chegado na vida deles. Hoje estamos falando, desde domingo passado, na nossa campanha da Tenda dos Milagres, que o tempo de resposta chegou. O tempo da bênção chegou. E chegou na tua vida e na minha vida também. Até aquele momento, Zacarias e Isabel não tinham um momento especial. Até um dia, e Deus faz as coisas tudo muito bem certas, na hora de Deus, no tempo de Deus. E eu profetizo para a tua vida, está chegando o tempo de Deus na tua vida, está chegando a hora de Deus na tua vida, está chegando o tempo da hora certa de Deus na tua vida, e o tempo da resposta está chegando. Olha o que aconteceu. Vocês se lembram quantos mil sacerdotes e levitas estavam próximos ao templo? Lembra do que eu falei? 18 mil. Era homem pra caramba. E todo mundo ali próximo. Porque periodicamente um grupo era selecionado para entrar no templo e glorificar a Deus e servir a Deus. E era necessário haver uma sorte. A Bíblia fala sobre isso. Havia uma sorte para que um grupo ou uma pessoa pudesse entrar no templo para fazer isso. Só que nada acontecia com aquelas pessoas que ali estavam, até o momento que chegou a resposta de Deus. Escolheu o momento especial. Escolheu Zacarias e ficaram 18 mil levitas para fora, enquanto
Zacarias, entrava no templo para glorificar. Você já pode pensar nisso, meus irmãos? Pode ser a quantidade de pessoas que estiver competindo com você. Pode ser que haja muita gente tentando furar a fila e deixar você de lado. Às vezes a gente lembra de pessoas que estão fazendo currículo, mandando currículo, e parece que a tua hora não chega, o teu momento não chega. Parece que há pessoas que muitas vezes fazem com que o seu curso possa estar adiantado para entrar numa faculdade, e parece que sempre tem alguém chegando antes do que você. Da mesma maneira aconteceu com Zacarias. Não dava certo, não chegava certo, a sorte não acontecia com Zacarias. E ele foi ficando chateado, até o momento que diz a palavra de Deus, Deus escolheu Zacarias através da sorte. Colocaram Zacarias lá dentro, fora os 18, Zacarias lá dentro. Meus irmãos, hoje você está tendo uma oportunidade maravilhosa, que não está fora, você está dentro. Você está dentro do templo, você tem participado dos cultos, você tem recebido de Deus o melhor dessa terra para a sua vida. Assim aconteceu com Zacarias. Ele entrou e os outros 18.000 não foram chamados, não entraram no sorteio, mas ele estava lá. Fala comigo, Zacarias foi colocado por Deus no altar. Só vocês. Zacarias. É interessante, meus irmãos, que eu gostaria que você pensasse sobre isso. Em um determinado momento, 18.000 ficaram para fora. Zacarias entrou pela sorte, porque Deus preparou algo para ele lá. Diz a Bíblia que quando ele entrou para servir incenso para Deus, alguma coisa aconteceu. Pode ter certeza que Deus não esquece de você. Pode ter certeza que Deus não deixa você de lado. Às vezes você pode pensar, puxa, tem 18.000 na minha frente. Não pense dessa maneira. Ele escolheu você um dia. Um dia Ele te levantou, Ele tirou você das drogas, do pecado, da traição, da dor. Ele tirou você de lá e colocou para servi-lo dentro da igreja. Servir Jesus é uma coisa maravilhosa e a gente deve aprender. Deus não esquece dos filhos que o obedecem. E diz a Bíblia que naquele momento ele entrou e começou a servir incenso. Começou a adorar a Deus. E 18.000 fora e só ele lá dentro. Deus tinha preparado aquele momento para remover a vergonha de Zacarias e de Isabel. Deus tem boas novas para você nesta noite. Deus tem uma história maravilhosa para você nesta noite. Deus tem um novo futuro, um novo tempo para abençoar você nesta noite. O filho deles não seria como qualquer outra criança. Quando ele entrou, apareceu um anjo. Diz a Bíblia, nós lemos sobre isso. Apareceu um anjo que falou com Zacarias. Qual foi o sentimento de Zacarias? Você pode imaginar lá fora, 18.000 pessoas e ele também. Quando ele entrou sozinho. E ao entrar sozinho, ele percebeu que ele ia adorar a Deus, só que sozinho. Não tinha as outras 18.000. Então, naquele momento, aconteceu um milagre. Ou seja, ele entrou no templo, ele começou a servir incenso a Deus e apareceu um anjo. Pode falar comigo, apareceu um anjo.
Deus ouviu as orações de Zacarias e de Isabel. Quero dizer para você, sem medo de errar, com base nessa mensagem de hoje, nesse trecho bíblico de hoje, Deus ouviu a tua oração. Sem medo de errar, tem um anjo dizendo assim: Deus ouviu a tua oração. Eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você está clamando. Alguns eu sei que já tiveram a oportunidade de falar: pastor, ora por mim, ora pela minha casa, ora pelo meu filho que está com um problema difícil. Peço a Deus, ó, pastor, que você possa orar comigo. Alguns eu sei disso, outros não, mas Deus não deixa de saber o que você precisa nesta noite. Deus tem uma resposta para você. E faz assim comigo: essa resposta está chegando. Pode falar mais uma vez? Naquele momento, se fosse eu ou você, num lugar fechado, num lugar escondido, sem os 18 levitas e sacerdotes, talvez Zacarias assustasse quando viu um anjo, quando ouviu um anjo dizendo: Deus escutou você. Olha só, será que eu e você não teríamos receio, medo, ao ouvir um anjo dentro ali do tabernáculo, falando com a gente? Com certeza foi isso que aconteceu. Tanto que ele ficou com medo, ele se perturbou, diz a Bíblia. Zacarias ficou trêmulo. E o anjo continuou: não tenha medo, não tenha medo. Deus ouviu a tua oração. Pode tocar a tua mão aqui comigo? Eu quero profetizar: não tenha medo. Deus está ouvindo a tua oração. Pode aplaudir o Senhor se você acredita. Deus não esquece dos seus filhos. Passado um tempo, já não tinha mais dor, já não tinha mais vergonha. A palavra de Deus mostra que Zacarias e Isabel se tornaram os pais de João Batista, o profeta que anunciou a chegada de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Através daquele, aspas, medo, através daquele sentimento que Zacarias tinha, através daquela vergonha que Isabel passava, Deus deu para o casal a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores. Através daquele casal, Deus permitiu que nascesse João Batista, aquele profeta que a Bíblia fala que não existiu nenhum profeta tão grande que nem João Batista. Filho de quem? Zacarias e Isabel. O ministério de João Batista durou apenas 9 meses, apenas 9 meses. Mas a gente diz, segundo a Bíblia, que não consegue encontrar um profeta maior do que João Batista. Lucas 7:28 diz o seguinte: eu lhes digo, Jesus dizendo, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. A história de Zacarias e Isabel mudou por completo. O que era uma história de desprezo, o que era uma história de derrota, se transformou numa história de milagre, de louvor ao nome do Senhor. O tempo de resposta está chegando na tua vida. O tempo de resposta vai fazer com que você possa contar, dentro de poucos dias, o milagre escrito pela bênção. Hoje nós ouvimos aqui 2 testemunhos na parte da manhã, um deles da Adriana Lúcia, que um anjo, não estava escrito isso lá, mas a maneira como estava no papel,
uma máquina no hospital, moveu aquela máquina, o anjo moveu uma máquina pelo poder de Deus e fez com que ela hoje pudesse estar aqui no nosso culto hoje. Pode aplaudir Jesus por isso? São milagres, são bênçãos. O primeiro segredo para o milagre acontecer é servir. Irmão, sirva a Deus, sirva a Jesus. Participe dos cultos, das atividades, que você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. O primeiro milagre é servir. O segundo segredo para o milagre acontecer é a palavra. Hoje nós recomeçamos a escola bíblica, que estava parada por causa das férias, mas já voltamos. Então domingo, comece com força, comece com vontade. A palavra de Deus nos ensina. Enquanto Zacarias oferecia incenso lá no templo, o anjo veio e deu uma palavra. Não temas, a tua oração foi ouvida. Em Lucas 1:25, Isabel diz o seguinte: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim de maneira favorável para desfazer a minha humilhação perante o povo. Está acabando a tua humilhação. Está acabando a tua dor. Está acabando aquilo que muitas vezes tanto Zacarias quanto Isabel passaram de humilhação. Porque o tempo de resposta chegou no nome de Jesus.